Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu me chamo Silvanilda, por apelido Silvia. Sou serva do Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como os irmãos. E hoje eu estou aqui para contar uma experiência que eu tive com o Senhor há mais ou menos uns 6 anos atrás. Mas não foi só essa experiência. Tem mais ou menos umas 3 em sonhos que o Senhor tem me mostrado. É assim, o meu primeiro sonho que eu tive, eu, eu me via andando por uma rua. Essa rua é de um bairro até que eu já morei, um bairro em Salvador. E eu saía de dentro de casa e ia para algum local comprar alguma coisa, fazer alguma coisa na rua. Quando eu estava descendo, andando pela rua, de repente eu olhava para cima e via muitos helicópteros, esses aviõezinhos de guerra passando. E quando eu olhava, que observava aquilo, eu via também muitos saindo dos helicópteros, muitos soldados em paraquedas descendo sobre aquele local em Salvador. E quando desciam aqueles paraquedas, os aviões, eles soltavam muitas, acho que é bombas, granadas de cima. E eram muitas explosões. Cada bomba que soltava, a explosão era imensa e destruía muitas casas naquele lugar. Quando eu via aquilo acontecendo, eu via muita gente desesperado. Muita gente naquele bombardeio morriam dentro daquelas casas. As casas ficavam totalmente destruídas. Algumas casas ficavam intactas, mas muitas mesmo, a maioria das casas ficavam tudo destruída. Era muito bombardeio. E eu, quando olhava aquilo, eu ficava desesperada e ficava orando ao Senhor e dizia: Meu Deus, o que é isso? O que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? E eu saía ali andando, me desviando daquela situação, e muitos paraquedas com os soldados descendo naquele lugar. Quando eu chegava mais um pouco à frente, eu via muito carro de esses tanques de guerra. Eu via tanques de guerra entrando por aqueles lugares, pelas ruas, pelo aquele bairro, e ele bombardeava, era muito, eles davam tiro para destruir tudo, e era uma destruição total. Parecia aquele filme do pianista, que uma vez eu assisti, era quase semelhante àquilo. E eu ficava ali, o povo corria e destruía mesmo, matava, atingia. E eu entrava dentro esses bueiros. Esses bueiros eu abria ligeiro, desculpe, eu abria a tampa do bueiro e entrava naquele bueiro para esperar aquele bombardeio acabar. Aí eu ficava ali, tampava e ficava ali debaixo daqueles bueiros, que aquilo são fosses, né? Ficava debaixo daqueles bueiros, daqueles buracos, esperando, orando ali a Deus, esperando aquilo passar. Então, naquele momento, eu ali dentro daquele bueiro, com aquele bombardeio todo, via tudo destruído. E aí, então, eu ali dentro, eu acordei daquele sonho. E o que me dá a entender, assim, desse sonho, eu acredito que é o Senhor passando para a gente que pode haver uma guerra, né, no Brasil. Eu acredito que seja alguma guerra que esteja por vir e essa situação vai ocorrer, né? Porque foi em Salvador essa situação. O local desse bombardeio era em uma parte de Salvador, em um bairro chamado São Cristóvão. Era muita destruição. Ali nesse bairro se encontra um aeroporto próximo e era muita destruição naquele lugar. E outra certa vez, meu irmão, mais ou menos nesse mesmo período,
de mais ou menos 6 anos atrás também, eu tive um sonho com o arrebatamento do Senhor. Nesse sonho, eu também me encontrava em casa e eu saía de dentro de casa para ir à rua, né? Para sair assim na rua, para fazer alguma coisa. Só que quando eu saía na rua, que olhava assim a rua, eu começava a ver, era como se fosse algo caindo do céu. Muitas coisas, fogo caía do céu, eram umas bolas de fogo que caía. E eu via assim, no local que eu moro, não existe muitos negócio de prédios, esses prédios. Mas no local que eu via, eu estava no meu local de moradia, mas eu via vários prédios. Esses prédios de 5 andares, de 4 andares, 6 andares. Eu via muitos prédios. Alguns prédios assim na minha frente. E caía aquelas bolas de fogo. Era avião que caía por cima das fiações. E era uma explosão muito grande, aquelas explosão. Eu via pessoas com os braços que o fogo atingia pendurados, irmãos, os braços quebrados por cima das sacadas das janelas, das varandas dos prédios. E era uma desolação total, muito fogo, e corria para lá, corria para cá, e eu assistia aquela situação muito triste. E naquele procedimento eu via que eu corria ao encontro de uma prima e de uma irmã em Cristo naquele momento e dizia para ela: Jesus voltou, Jesus levou o povo. Aí eu e elas estavam naquele momento. E essa prima minha, eu não sei também se Deus me mostrava indo até ela, porque entre nós duas já houve assim desavenças, intrigas, né? De primas. E a gente que é evangélico não pode ter esses problemas, essas intrigas. Então eu acredito também que o Senhor estava mostrando essa situação e também pedindo conserto, né? Porque a gente que é evangélico, a gente tem que se consertar na presença do Senhor, né? Deixar as desavenças com os nossos irmãos de lado, para que quando ocorrer essas situações, nós não ficarmos por mínimas coisas. Então, esse foi mais um dos sonhos que o Senhor me deu, e a destruição também era muito total. Quando eu acordei, no sonho eu me via que eu despertava também, mas eu ouvia uma música, não era bem uma música, era como se fosse um som de piano. Às vezes nesses filmes, tem filmes que os povos botam aquelas músicas de suspense, e era semelhante, um toque assim de piano, mas porém que não tinha pausa. Era infinito aquele toque, não parava de tocar, mas era um toque angustiante. Era um som com angústia, não era música com letra, era um som com muita angústia. E eu ali entrei ligeiro para dentro de casa e eu vi aquele som angustiante, irmão, era muito angustiante. E eu acordei à madrugada e já comecei a pedir a Deus misericórdia pela minha vida. E Deus tem despertado o povo dele, mostrando essas situações, requerendo conserto, porque com certeza o Senhor está, já às portas, está voltando. O terceiro sonho, irmão, já foi agora em 2024 que eu tive, mais ou menos no meado para agora, entre o final agora de 2024, há uns 3 meses atrás, eu tive mais uma vez, mais um sonho da parte do Senhor. Eu me encontrava nesse sonho aqui em casa. Eu moro numa zona rural e estava aqui dentro de casa, e geralmente durante o período dos dias eu tenho os afazeres de plantações, de estar plantando. E no sonho eu me via saindo de dentro de casa e via o meu esposo bem ao lado, assim na minha frente. Ele estava mexendo com uma planta, fazendo alguma coisa, mexendo em alguma plantação que tinha aqui na frente, que tem aqui na frente. Então, daqui a pouco, quando eu via ele mexendo assim na plantação, eu ficava em pé próximo à minha parede e eu ouvia, se eu não me engano, um som. Nesse som, quando eu olhava para o céu dava alguma demonstração de que ia se abrir.
E quando o céu ia se abrir, eu via eu subindo. Quando eu via ligeiro aquela força me tomando para subir, eu subia com os braços levantados. Só que quando eu subia, eu olhava para ele, para o meu esposo, e eu via ele sem camisa, nu de cintura para cima, mexendo naquela planta. Então, quando eu olhava para ele, que eu via ele, eu subia, mas lá em cima eu não me via entrar em nenhum outro lugar que não fosse um local reservado, tipo no espaço. Eu via que eu estava no espaço, mas dali eu não via mais nada além do que eu estava num lugar reservado no espaço. Então, o que é que eu venho dizer com isso? Eu tenho observado que eu vejo esses fins de ano, eu tenho visto que Deus tem revelado, mostrado os seus prodígios e milagres a muitos servos do Senhor, a muitos irmãos. Eu tenho visto testemunhos muito fortes, muito grandes da vinda do Senhor, do arrebatamento. E eu acredito que é o Senhor nos alertando que Ele está para voltar. Então vamos ficar, né, irmão, mais atento, vamos vigiar mais, orar mais, jejuar mais, irmãos. Eu não sou de jejuar, irmão. Não sou não, que eu tenho um problema às vezes no estômago, não consigo jejuar direito, irmão. Então eu tenho pedido a Deus para que me ajude a jejuar. Orar eu oro, não tanto como muitos irmãos, mas oro um pouco, mais oro. Mas vamos pedir a Deus para nos fortalecer mais, para que a gente possa estar mais buscando a presença do Senhor. Porque, felizmente, para nós que vamos subir, temos que profetizar que vamos subir em nome de Jesus. Felizmente, para nós será muito maravilhoso. Mas nós também temos que orar pelos nossos entes queridos que ainda não têm Cristo na vida, né? Que muitas das vezes não são poucos, são muitos. E essas pessoas também que se encontram aí fora, que muitas das vezes a gente fala tanto de Cristo, mas não quer, não entendemos às vezes o porquê, e de fato nós entendemos, né? Que é o inimigo que tem cegado essas pessoas, mas vamos pedir a Deus para que o Senhor abra o entendimento e a visão dessas pessoas para que eles se tornem um filho de Deus e nossos irmãos em Cristo. Então são essas experiências que eu deixo aqui para os irmãos e que os irmãos continuem orando, inclua cada um nas suas orações, porque Deus não vem buscar placa de igreja, não vem buscar nada disso. O Senhor vem buscar um povo lavado e remido, um povo que se diz ser filho de Deus, ser o povo que diz ter Jesus Cristo como seu Salvador das suas vidas, da sua alma, e um povo que verdadeiramente vive em contrito e em verdade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos. E aqui eu deixo a minha experiência na parte do Senhor, em nome de Jesus. Teve outro sonho também, irmãos, que eu tive, mas esse sonho foi um sonho curto, um sonho pequeno. Eu estava andando em uma rua também, era um local, eu não me lembro bem, que não parecia muito por aqui, onde, pelo Brasil, assim, onde eu moro, para guardar aquelas crianças. Então eles ficavam depois, durante aquele tumulto guardando aquelas crianças, pegava aquelas crianças e botava tudo naquele lugar. O local era muito grande, era bastante grande, mas era gradeado por fora, tinha seguranças por fora, observando, olhando, tanto homens que prestavam atenção ali, como mulher também tomando conta daquelas crianças para que não saísse, nem ninguém entrasse naquele lugar. E daqui a pouco, com aquela tumultuação, eu não sei bem o que estava acontecendo, eu só me lembro que estava tendo algum problema, algum tumulto cá fora. E por esse motivo estavam guardando aquelas crianças. E aí, daqui a pouco chegou, era tipo uma creche, era como se fosse uma creche que estavam guardando, como se fosse creche aquelas crianças. Mas era um local grande. Daqui a pouco chegava uma mãe, e eu ali observando, me aproximei do portão. Daqui a pouco chegou uma mãe naquele local e disse: eu vim pegar minha criança, minha filha, me dê minha filha aí, por favor, eu vim buscar. Aí a mulher olhava para ela e dizia: não, não pode levar as crianças daqui, não vai levar, não pode levar. Ela dizia: mas eu sou a mãe.
Eu vim buscar o meu filho. Aí a mulher dizia, não pode, criança daqui não vai sair. E eu ficava ali observando aquela situação como se as crianças que tivessem ficado naquele local não poderia mais sair. As mães não teriam mais direito de pegar os seus filhos. E então eu acordei.